Seja bem-vindo ao canal Expondo as Escrituras. Meu nome é Leon e eu criei esse canal com o intuito de dar uma ênfase na pregação expositiva. Não é muito utilizado esse estilo de pregação e eu decidi criar esse canal para fazer exposições bíblicas. E se você entrar nesse canal também você vai ver algumas aulas, alguns teólogos falando sobre o que é pregação expositiva, como pregar expositivamente. Então eu irei trazer todo esse tipo de conteúdo nesse canal, desde do conceito das aulas práticas, como pregar expositivamente, como também eu pretendo fazer uma série minha mesmo de todas as epístolas de Paulo. E a primeira que eu vou começar é com a epístola de Paulo aos Romanos. Eu vou fazer uma exposição de todas as epístolas. Minha ideia é fazer versículos por versículos, não sei se eu vou conseguir, mas eu espero que pela graça de Deus eu possa executar, eu possa conseguir fazer toda essa exposição de Paulo. E sem mais delongas, eu queria que vocês estudassem junto comigo, para a gente poder entender o porquê Paulo escreveu. Fica fácil quando você entende o propósito da carta, o porquê o apóstolo ou o profeta ele escreveu a carta, fica um pouco mais fácil de você entender o conteúdo dela, para quem ele escreveu, o porquê, a época e etc. Então a minha ideia é começar fazendo um pequeno panorama do livro bíblico, e aí assim a gente pode começar a poder entender os capítulos e os versículos ali para frente. Primeiro de tudo vai ser a data. A data da carta aos Romanos, ela provavelmente foi escrita entre o ano 54 ou o ano 57 depois de Cristo. O autor, como eu já citei, é o próprio apóstolo Paulo. O local onde o apóstolo Paulo escreveu essa carta foi provavelmente na sua terceira viagem missionária na igreja de Corinto, onde ele estava. Ele estava lá na igreja de Corinto, onde ele fundou aquela igreja. Muito provavelmente ele estava morando na casa de Gaio. E lá ele escreve essa carta à igreja de Roma. Não foi o Paulo que criou essa igreja, fundou essa igreja. Quando ele foi lá, ela já estava fundada. Quando ele escreveu, a igreja já existia ali. E provavelmente Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele queria uma autorização para poder pregar o evangelho em Roma e também uma ajuda financeira, um apoio financeiro para que ele pudesse pregar o evangelho na Espanha. Então ele passaria por Roma, ele visitaria, ele conheceria a igreja de Roma e lá ele poderia receber ofertas para poder pregar o evangelho na Espanha. O outro ponto que fica muito bom para a gente poder entender sobre o panorama bíblico da carta aos Romanos é que Paulo ele escreve para a igreja de Roma, onde tinha muitos gentios, e ali existia vários conflitos sobre a questão de alimentos, sobre a questão da salvação pela fé, a condenação do homem, tanto do homem gentil quanto do homem judeu. Então Paulo ele vai abordar todos esses tipos de assuntos dentro da sua carta, e isso eu quero passar para vocês, para a gente poder entender um pouquinho melhor como Paulo aborda cada assunto dentro da sua carta. Então vamos para o primeiro capítulo 1 de Romanos. A gente vai ler do verso 1 ao verso 7, que é a saudação de Paulo à igreja. Sempre há uma saudação nas cartas, é um costume. E só que Paulo, o que deixa mais interessante a carta de Romanos é que Paulo ele dá uma saudação mais intensa, ele gasta mais tempo saudando a igreja de Roma. Ele gasta mais tempo, e o interessante que a gente pode entender dentro do contexto, e eu examinando alguns comentaristas, Paulo, ao ele estender esse seu cumprimento, Paulo, ao estender essa saudação, ele queria deixar claro que ele era um apóstolo de Cristo, passar confiança para aquela igreja. Então ele coloca alguns elementos na sua saudação para garantir que os membros da igreja de Roma pudessem confiar, ter fidelidade no seu apostolado. Então o verso 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Até aqui o texto.
Paulo então começa o versículo 1 dizendo que ele é servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. E a palavra servo, se a gente analisar nos originais, ela significa escravo. Então Paulo literalmente ele está dizendo que ele é um escravo, isso mesmo. Aquele escravo que a gente entende, que a gente tem conhecimento, que era totalmente fiel ao seu dono, ao seu patrão, que tinha que servir ele até quando o patrão dele quisesse. Paulo ele se considerava um servo, um escravo de Jesus Cristo. No decorrer do texto ele vai falando para ser apóstolo. Agora fica um pouquinho mais complicado a gente entender essa palavra apóstolo, porque existe hoje muitos apóstolos, e Paulo era um apóstolo. Agora, como saber se esses apóstolos são verdadeiros ou falsos pelo fato de existir apóstolos no passado? O interessante é que essa palavra apóstolo, enviado para, ela sempre está ligado a alguém que foi testemunha ocular de Jesus, caminhou com Jesus, estava com Jesus. Então, a maioria das vezes está designada a pessoas que estiveram com Jesus. O apóstolo Paulo não era um dos 12, mas ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. E lá ele se consolidou, ele se converteu, ele entregou a sua vida, ele virou um apóstolo de Cristo, porque ele teve esse encontro. Então, basicamente, a característica principal de um apóstolo é ele ter sido uma testemunha ocular de Cristo. Paulo ele encontrou com Cristo na estrada de Damasco. Tirando isso, não pode se caracterizar um apóstolo. Ninguém pode dizer que é um apóstolo no sentido prático, porque se não ter visto Jesus, não pode se considerar um apóstolo. O texto continua dizendo, separado para o evangelho de Deus, no verso 2, do qual foi por Deus outra hora prometido por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Então Paulo fala que ele é separado apóstolo para o evangelho de Cristo, que do outra hora foi falado pelos profetas. Agora Paulo ele começa a citar o Evangelho, só que o Evangelho não no Novo Testamento, mas o Evangelho no Antigo Testamento. Paulo nos leva a alguns textos de Isaías, o texto de Joel, do qual Deus já prenunciava o Evangelho para os gentios, o Evangelho para a salvação de todo mundo. A ideia é que a igreja é um segundo plano de Deus, ele teve que tomar uma segunda ação para a salvação humana, ela não é uma ideia muito interessante, porque o Antigo Testamento já previa que o plano de Deus sempre houve a salvação dos gentios. Deus sempre queria colocar a salvação dos gentios. O Messias iria vir. O Messias iria salvar todos aqueles que creem, tanto os judeus quanto os não-judeus. A salvação estava presente para os gentios. Não é uma ideia do Novo Testamento, as boas novas de Jesus, mas no Antigo Testamento já tinha essa prenúncia. Paulo vai falar que os profetas já falavam sobre isso. Agora ele fala no verso 3, com respeito ao seu filho, do qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então agora Paulo nos remete a Jesus Cristo. Agora ele fala que esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, descendente de Davi, o Filho de Deus. Alguns interpretam esse texto como que Paulo estivesse falando de duas naturezas de Jesus. Uma natureza não carnal no sentido pecaminoso, mas ele ter vivo em carne, e a outra natureza, a divina. Mas aparentemente o texto não dá muita base para isso. Porque o texto fala que ele foi designado pelo Espírito de Santidade Filho de Deus, e lá ele teve autoridade sobre a ressurreição, etc. Ele vai falando isso do texto. Então alguns intérpretes, até esse comentário aqui, o comentário Vida Nova, um comentário muito bom, junto com o NVI, esse outro aqui, o comentário diz que Paulo ali estava falando do Jesus Cristo que encarnou, executando o plano de salvação, morrendo, sendo ressuscitado, e assim, quando ele é levado aos céus, ele é exaltado, como o livro de Filipenses fala que ele foi exaltado e foi posto um nome acima de todo nome, e assim ele é declarado a sua nova função no céu, o executor da salvação, para todo aquele que nele crê. Então, praticamente, Paulo está falando do Jesus que veio aos céus, que desceu dos céus, nasceu, cresceu, foi crucificado, morreu, ressuscitou e foi levado aos céus. Lá,
ele exerce essa autoridade de todo aquele que crer nele tem a vida eterna. Não estaria falando de duas naturezas em si, mas da posição do qual Jesus, o Filho de Deus, ele exerceu no céu. Continuando no verso 5, por intermédio de quem viemos a receber a graça do apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Então aqui ele fala novamente que por meio dele, por meio desse Cristo, por meio desse evangelho, foi dada uma graça para Paulo para ser pregado o evangelho aos gentios. Novamente a gente fala por meio de Jesus, por meio desse Cristo que nasceu, foi ressurreto e foi levado aos céus. Paulo recebe autoridade para a pregação do evangelho aos gentios. Agora o versículo 6. De cujo número vós também são chamados para seres de Cristo Jesus. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para seres santos. Graça a vos outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 6 ele fala que esses gentios, dos quais ele estava pregando salvação, era também os gentios de Roma. Ele estava incluindo os gentios de Roma. No verso 7 ele vai dizer a todos os amados de Roma. Novamente ele fala. 5 fala que esses gentios foram chamados para serem obedientes por meio da fé. Então Paulo diz que a função da pregação dele é chamar esses gentios, chamá-los à obediência da fé. Então é necessário mostrar a Cristo para eles crerem, para eles serem salvos na obediência da fé. Então, eles iriam obedecer os ensinamentos de Paulo, os ensinamentos do Evangelho, e eles iriam crer. Então, basicamente, Paulo estava pregando o Cristo ressurreto para aquelas pessoas, e assim eles poderiam ser obedientes por meio da fé. Agora a gente vai para o versículo 6. De cujo número sois também vós, chamados para seres de Cristo Jesus. Agora Paulo fala que esses dos quais foram chamados inclui também a igreja de Roma. A igreja de Roma foi também chamada para a obediência da fé. Todas as igrejas de Cristo foram chamadas para a obediência da fé. No verso 7, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo termina aqui a sua saudação no versículo 7, dizendo que eles também tinham sido chamados por amor, e para ser santos. Aqui, santo significa uma pessoa remida pelo sangue de Cristo, uma nova criatura. Não tem muito a ver com o pensamento católico que diz que santo é uma pessoa elevada, uma pessoa que nunca pecou, uma pessoa com uma vida imaculada. Não tem nada a ver com isso. O santo é uma pessoa que aceitou a Jesus, foi remido pelo sangue de Cristo, é uma nova criatura, vive uma nova vida, parte do corpo de Cristo. Isso é a igreja, isso é o santo, isso são os santos. Então Paulo basicamente ele está falando isso. Então ele termina a saudação dele no versículo 7, dizendo que a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Uma saudação shalom para eles poderem entender que a paz vinha do Pai e do Filho. Então basicamente essa foi as partes da saudação de Paulo, Paulo saudando a igreja, o propósito da carta, o porquê que Paulo escreveu, a data. Isso foi um pouco da introdução. Agora eu vou entrar no próximo vídeo, a partir do versículo 8 em diante, para a gente poder entender o desenvolvimento dessa carta, e eu espero você no próximo vídeo. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço.